Momento de reflexão. Amados ouvintes, mais um momento de reflexão. Segunda-feira e ontem nós ouvimos aqui a mensagem à última hora com um pastor Josué Brandão. Muita coisa, muito ensinamento naquela mensagem. E agora vamos dar sequência aqui ao que estamos estudando, que demos início semana passada sobre o tema geral, os últimos dias da história humana, e nós meditamos durante a semana passada sobre os últimos dias de preparação, né? Preparação para exatamente o que vamos dar continuidade agora, que é o arrebatamento. Nós vamos, na verdade, introduzir, já são 21h52, estamos a 8 minutos das 22 horas, e amanhã, permitindo Deus, nós vamos dar continuidade. Então, o tema central de que iniciamos essas reflexões é os últimos dias da história humana, segundo as Escrituras. Nós vamos abordar os temas, né, que já iniciamos com os últimos dias de preparação para o arrebatamento. Depois nós vamos estudar a tribulação, seguido de a grande tribulação, o anticristo, o glorioso aparecimento de Cristo no céu para julgar e guerrear. Sétimo, o milênio. Oitavo, juízo final. E nono, os novos céus e a nova terra. E disse Jesus: eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Amém? Então nós estamos refletindo, meditando sobre essas verdades segundo as Escrituras Sagradas, segundo a Bíblia. Meus queridos, glória seja dada o nome do Senhor. Nós já meditamos e vamos agora ver, meditamos sobre os dias de preparação, que fala do anticristo, que fala de falsos cristos, na verdade, né? Falsos profetas, falsos ensinamentos, doutrinas erradas, né? Na verdade, se fôssemos ainda olhar mais, ainda teria mais coisa para nós analisar. Mas o arrebatamento, né? O que quer isso dizer? Tá certo? Vamos iniciar lendo na primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Carta de Paulo, ou do apóstolo Paulo, aos Tessalonicenses, ainda na primeira carta, capítulo 4, e como versículo base vamos ler 16 e 17, certo? Então, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17, que está escrito: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17, da Bíblia Sagrada. O arrebatamento. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O que isso significa? Como os ouvintes já sabem, nós estamos sempre buscando o significado das coisas, né? Pois, do contrário, nós, não entendendo, não serve. Se não entendermos, se lermos algo e não entendermos, de nada nos servirá. Essa é que é a grande verdade. E o que quer dizer arrebatamento? O que significa essa palavra? O que é arrebatamento? Queridos ouvintes, arrebatamento é uma palavra do grego, digamos, do original grego, quer dizer arpazo, arpazo. Bom, mas a pronúncia grega não é tão importante. O que significa arrebatamento?
originário dessa palavra harpásio, quer dizer apoderar-se, levar consigo a força até, arrebatar, arrancar, tomar, ou levar consigo a força, ou tomar a força. Isso é arrebatamento. Temos um hino que a gente tem passado, que nós temos aqui tocado, é a grande viagem do Esdras, né? Um dia tudo irá findar. O hino diz: um dia eu vou subir ao céu, deixar este a gravidade eu vencerei. Isso está falando exatamente com base nesse termo, arrebatamento. E olha o significado: apoderar-se, levar consigo, arrancar, tomar a força. Amém? Então vejamos o que diz a palavra. Porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Glória seja dada ao nome do Senhor. É o mesmo que seremos daqui levados, seremos daqui arrancados, seremos tomados da terra. É esse o entendimento e é assim que cremos, segundo as Escrituras. Arrebatamento, que é, na verdade, a volta de Jesus, da qual ele disse, não, em João 14, verso 1, não se turbe o vosso coração, disse Jesus. Crede em Deus, eu estou lendo, estou citando para você, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Em casa de meu pai há, disse Jesus, muitas moradas. Se não fosse assim, ele disse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Atentemos quando que ele diz na sequência. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Promessa de Jesus de vir outra vez. Se lembra que nós lemos sempre, a semana passada, estávamos sempre lendo que os discípulos perguntaram, Senhor, que sinal haverá da tua vinda? Da tua vinda. Amém, queridos? Então, essa vinda de Jesus, Paulo aqui denomina de arrebatamento, de seremos arrebatados. Por isso o termo arrebatamento. Quando se está estudando, se chama de arrebatamento, que está dentro do significado correto. Porque ele diz, nós que ficarmos vivos seremos arrebatados, tirados. Quando? Quando Jesus voltar. Certo? Quando Jesus voltar. E como nós vimos, se você está lembrado de algum programa ou dos programas que você ouviu semana passada, quando é que ele vem? Os sinais que ele deu, que ele descreveu, conforme meditávamos semana passada e na outra também, estão praticamente aí tudo cumprido. Por isso que nós temos a convicção, não com marcar data, pois alguém já marcou durante a história, e como está escrito, o dia e hora ninguém sabe, não necessariamente temos que marcar a data. Porém, pelos sinais descritos pelo próprio Jesus e o Espírito Santo, como diz a Escritura, conforme já vimos semana passada, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos, conforme a gente viu um pouco disso já. Por isso é a coisa sequenciada. Mas o que é o arrebatamento? É isso, é a tirada, É a tirada do povo dos que o esperam. Então,
Arrebatamento do grego é isso, é apoderar-se, é levar consigo, arrebatar, arrancar, tomar à força. Esse evento, o arrebatamento, é descrito aqui, onde nós estamos lendo, na primeira carta aos Tessalonicenses, como também na primeira carta que o mesmo também apóstolo escreveu, o apóstolo Paulo, aos Coríntios, capítulo 15. Né? Que, na verdade, o arrebatamento ele se mistura com a ressurreição. E tanto aqui onde estamos lendo, ele diz, porque os mesmos Senhor descerá do céu com barulho, com alarido e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão. Então, quando nós estamos lendo o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, ele fala exatamente da ressurreição. É o capítulo inteiro, são 58 versículos falando, eu chamo em miúdo, dando detalhes de como isso acontecerá. Tanto a ressurreição como a volta de Jesus, que é também o arrebatamento, tá certo? Nós estamos aqui dando essa introdução, que amanhã a gente pretende continuar, e se possível, com um pouco mais de tempo. Esse evento, o arrebatamento, descrito aqui, como também em 1 aos Coríntios, no capítulo 15, se refere à ocasião em que a igreja do Senhor Jesus será levada da terra para encontrar-se com ele nos ares. O arrebatamento abrange apenas os salvos. Então, esse evento, o arrebatamento, descrito aqui em 1 aos Tessalonicenses, como bem em 1 Coríntios capítulo 15, se refere à ocasião em que a igreja do Senhor será levada ou tomada, né, arrancada da terra, para encontrar-se com ele, com o Senhor Jesus nos ares, conforme lemos. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos tomados juntamente com eles, com os que ressuscitaram nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Isso se dá por ocasião da volta de Jesus para buscar a sua igreja, né? Que será levada da terra. O arrebatamento abrange apenas os salvos. E para continuarmos amanhã, nós vamos refletir quem é a igreja e quem são os salvos. E podemos até perguntar, quem pode, pois, salvar-se? Ou, existe salvos na terra? Amém? Porque o arrebatamento, a volta de Jesus, será para levar a igreja e os salvos. Então, quem é a igreja? Quem são os salvos? Tem salvos na terra?